dia, meus caros alunos. Essa aula nós iremos trabalhar sobre o circuito elétrico simples, né? Bom, o que é um circuito elétrico simples? Um circuito elétrico simples, o nome já diz que é um circuito, ou seja, um agrupamento de alguns dispositivos que vão auxiliar a passagem da corrente elétrica. Bom, quais seriam esses dispositivos? Vamos lá. Para o circuito elétrico simples, nós precisamos ter uma fonte de energia. Nesse caso, estamos usando uma fonte de energia química, a pilha, né? Também podemos usar uma bateria, que gera uma corrente contínua, tá? Mas primeiramente nós vamos ver os dispositivos para um circuito elétrico simples. São os recursos básicos. Para o circuito elétrico simples, precisamos ter uma fonte, fios, interruptor, tá? E uma lâmpada, né? Ou qualquer outro dispositivo que mostre que o circuito está funcionando. Então, o circuito elétrico simples, nós temos uma fonte geradora de energia, fiações, disjuntor e uma lâmpada. Bom, vamos montar aí um circuito, né, para ver ele funcionando. Então vamos lá montar o circuito elétrico. Eu posso fazer ele bonitinho, né? Vou tentar fazer isso para vocês, olha. Os fios, esses são os pontos de conexão, né? Esses dispositivos aqui que eu estou usando para mostrar para vocês é um dispositivo que é um simulador de eletricidade de construção, da plataforma FET que a gente utiliza. O site, né, de como eu fiz o download está aqui, ó. Vamos lá. Vou colocando aqui uma bateria, um disjuntor e vou pegar o circuito e ligar todos os pontos, né? Os fios, deixando o circuito completo. Então aqui eu tenho um circuito aonde eu tenho uma lâmpada, fios, né? Bateria. Esse circuito ele está aberto. O que é um circuito aberto? Tá? Circuito aberto é essa chave aqui, ele não está permitindo que o circuito funcione. Ou seja, essas bolinhas aqui que representam os elétrons, eles precisam caminhar nesse circuito aqui. Para que caminhe, eu preciso fechar essa chavinha, né? E aí, com a chave fechada, eu tenho um circuito elétrico fechado. Então, ó, chavinha fechada, circuito está fechado. Chavinha aberta, o circuito está aberto. Qual a diferença entre o circuito elétrico fechado e o circuito elétrico aberto? Com o circuito elétrico aberto, não há passagem de uma corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado desses elétrons. Vamos mostrar o movimento desses elétrons. Fechando a chave, o disjuntor, né? Eu tenho aqui o movimento desses elétrons aqui. O movimento desses elétrons a gente chama de corrente elétrica, certo? Então, vamos ver aqui o princípio de transformação de energia, né? Nós temos uma energia sendo transformada em outra. Eu não estou criando energia aqui. Eu simplesmente tenho uma transformação de energia, né? Ou várias transformações de energia. Bom, quais são as transformações de energia que ocorrem nesse circuito elétrico simples? Essa fonte aqui, né? Essa fonte é uma bateria. Ela possui energia química, né? Ao ligar essa bateria ou pilha no circuito, o que eu tenho, né?
eu tenho uma repulsão de cargas. Então aí eu tenho um movimento, né, de elétrons proporcionado por um campo elétrico gerado pela bateria. Então, primeiro eu vou mostrar quais são as transformações de energias que ocorrem no circuito. Depois eu falo de como ele está funcionando. Bom, primeiramente nós temos a bateria, que é energia química. Essa energia química gera uma corrente, né, energia elétrica, né? A energia desses elétrons chega na lâmpada. Esse fiozinho no interior da lâmpada proporciona uma resistência que vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Bom, energia térmica é calor, certo? Como esse calor é intenso, né, uma lâmpada como essa é uma lâmpada de tungstênio. A energia no interior dessa lâmpada, a energia térmica, chega a uma temperatura de 2.000 a 3.000 graus Celsius. E isso faz com que emita luz. Então nós teremos energia térmica transformando em energia luminosa. Bom, nessa situação aqui, nós temos três transformações de energia. Energia química, não, 3, 4, né? Energia elétrica, energia térmica e energia luminosa. Bom, está explicado aí quais transformações de energia ocorrem. Também vamos mostrar, né, que cada dispositivo do circuito existe uma simbologia tanto para a física como as áreas da elétrica, engenharia, técnicos, né, que utilizam essa simbologia. Bom, esse aqui, bom, vamos começar da fonte, né? A fonte, ela é representada por dois tracinhos, tá? Aqui seria o polo negativo e o tracinho maior a gente chama de polo positivo. Então essa armadura aqui representa a fonte. Toda semi-reta representa os fios. O disjuntor aqui, ó, tá com uma bolinha, certo? Apenas uma bolinha. Eu vou abrir o circuito para vocês verem como que ficaria. Vou voltar normal, vou abrir o circuito, esquematicamente como fica o circuito aberto, ó. Circuito aberto seria um segmentozinho de reta aberto, sem estar ligado de um ponto a outro. Quando eu fecho o circuito, né, eu tenho apenas as bolinhas. Ele fechou o ponto que estava rompido. Abrindo o circuito, chave aberta. Essa simbologia de uma lâmpada, tá? No circuito, então, nós temos símbolos para o fio, que são segmentos de reta, o disjuntor, certo? Seria uma chavinha, liga e desliga. A fonte, no caso da bateria, que é a armadura tendo o polo negativo e o polo positivo. Bom, vamos mostrar aí, né, voltando ao modelo real. Esse é o modelo esquemático. Modelo esquemático, cada dispositivo tem uma simbologia. Vamos mostrar para o modelo real. Por que eu estou voltando para o modelo real? Aqui nós estamos vendo que a corrente real parte do polo negativo para o polo positivo. Por quê? Porque a fonte, né, produz uma força de repulsão nos elétrons do fio, certo? Isso é o que acontece real num circuito elétrico. Então, o que acontece? Por que os elétrons se movem, tá? O fio, ele é um bom condutor. O que é um bom condutor? O condutor é aquele que os elétrons das últimas camadas do átomo, do núcleo atômico, ficam livres, né? Existem condutores e existem isolantes. Condutores são materiais que possuem
elétrons livres. Isolantes como plástico, né, a madeira seca, são isolantes porque os elétrons ficam fortemente ligados ao núcleo atômico. O cobre, ele é um bom condutor, os elétrons das últimas camadas ficam livres. O que ocorre para ter essa corrente elétrica? Ao ligar a fonte que alimenta, na verdade nós temos energia química, né? Há um processo de separação de cargas no interior da pilha. Aqui nós temos cargas negativas e no outro extremo nós temos cargas positivas. O que acontece com o extremo aonde é o polo negativo da bateria? Ele vai criar uma força, vai criar um campo elétrico, uma força que vai empurrar os elétrons da fiação, permitindo que haja o quê? A movimentação dos elétrons, na qual nós chamamos de corrente elétrica. Bom, só que esse é o sentido real da corrente. Também existe o sentido convencional. O que é o sentido convencional? O sentido convencional é o sentido da corrente adotado pela ciência, pela elétrica. Né? O padrão internacional adotou-se que todo mundo deve considerar que o sentido da corrente será do polo positivo para o polo negativo no exterior da fonte. Então esse é o sentido convencional. É o sentido que se adotou e é o sentido que nós iremos usar para considerar que a corrente se move no interior de um circuito. Então nós temos o sentido real, que é o que realmente acontece, que os elétrons se movem no interior do circuito, e o sentido convencional, na qual, né, é o contrário do real, que as cargas, considerando que as cargas se movem do polo positivo para o polo negativo. Enfim, nessa aula falamos da importância, né, o que é um circuito elétrico simples, falamos a diferença de condutores e isolantes, também falamos da simbologia, da esquemática que representa cada dispositivo do circuito. Falamos da diferença entre o circuito elétrico aberto e fechado, de corrente elétrica real e corrente elétrica convencional. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E estudem a teoria aí que eu passei.